Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente continuar as nossas leituras, gente, sobre o reinado de Davi. Então hoje a gente vai ler 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, Salmos 1, 2, 33, 127 e 132, tá bom? Então, já curte o nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal e abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Davi habitava em sua própria casa e o Senhor finalmente concedeu descanso. E Israel não tinha mais guerras com as nações vizinhas. Então, Davi disse ao profeta Natã: Veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro, enquanto a arca de Deus está numa simples tenda do lado de fora. Faça o que você tem em mente, respondeu Natã, pois o Senhor está com você. Aquela noite, porém, o Senhor apareceu a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Será você o que vai construir uma casa para eu morar? Pois eu não tenho morado em uma casa desde o dia que eu tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Minha casa tem sido sempre uma tenda ou um tabernáculo, e nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca pedi que me construíssem um templo de cedro. Agora, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu escolhi você para ser o guia do meu povo de Israel, quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado e tenho destruído os seus inimigos. E o seu nome andará de boca em boca, de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos da terra. Eu escolhi uma terra para Israel, o meu povo, terra de onde nunca precisarão mudar-se, estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações inimigas, como acontecia no início e tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo. Não haverá mais guerras contra o seu reino, e os seus filhos governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir. E o Senhor declara que ele vai construir uma casa para eles, uma dinastia de reis. Quando você morrer e descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ocupar o trono, e farei do reino dele uma fortaleza. O seu filho é que vai construir uma casa em meu nome, e o seu reino permanecerá para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o castigarei, com castigo de homens e com açoites de filhos de homens. Mas jamais retirarei dele o meu amor, como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Assim, Natã procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia revelado. Então Davi entrou no tabernáculo e sentou-se perante o Senhor e orou: Ó Senhor Deus, por que derramou suas bênçãos justamente sobre este seu servo de família tão insignificante? E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor Deus, ainda me promete uma família que não terá fim? Essa bondade está longe da compreensão humana, ó Senhor Deus, pois o Senhor Deus conhece o seu servo e sabe como sou e o que posso eu falar. Tudo isso o Senhor faz porque assim prometeu de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Quão grande é o Senhor Deus! Não há ninguém como o Senhor, nem há outro Deus senão o Senhor, conforme tudo o que temos ouvido dizer. Que outra nação sobre a terra tem recebido tantas bênçãos quanto o seu povo Israel? A única nação da terra que o Senhor, ó Deus, resgatou para dela fazer o seu povo, e assim fazer o seu nome conhecido.
O Senhor realizou coisas grandes e maravilhosas, livrando seu povo do Egito e dos deuses deles. Livrou-o para que o seu nome fosse glorificado. O Senhor escolheu Israel para ser o seu povo escolhido, e o Senhor se tornou o seu Deus. E agora, Senhor Deus, confirme para sempre a promessa que fez em relação ao seu servo e à sua descendência, para que o seu nome seja engrandecido para sempre, e todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do seu servo se manterá diante do Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Senhor mesmo o revelou ao seu servo quando disse: estabelecerei uma dinastia para você. Essa revelação da sua parte me levou a fazer esta oração. Agora, ó Senhor Deus, o Senhor é Deus, as suas palavras são verdadeiras e a sua promessa é boa para mim. Agora, por sua bondade, sejam cumpridas as suas palavras. Abençoe o seu servo e abençoe a sua família, para que ela continue para sempre diante da sua presença, pois assim prometeu o Senhor Deus. 1 Crônicas 17. Depois de algum tempo que Davi estava morando no seu novo palácio, ele disse ao profeta Natã: aqui estou, morando numa casa com paredes de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa tenda. E Natã respondeu: pois realize o seu plano, porque o Senhor está com você. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o tempo em que tirei Israel do Egito, mas de tenda em tenda e de um tabernáculo para outro. Por todo esse tempo, alguma vez sugeri a algum dos líderes de Israel, os pastores que indiquei para cuidar do meu povo, que eles deviam construir para mim um templo com madeira de cedro? Diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você do serviço de pastor e fiz de você rei sobre Israel, o meu povo. Tenho estado com você por onde quer que você tenha andado e tenho destruído seus inimigos. Agora farei que o seu nome seja tão famoso como os homens mais importantes da terra. Darei ao meu povo Israel um lugar para toda a vida e plantarei esse povo na sua própria terra. Ninguém perturbará mais o meu povo. As nações perversas não vão mais oprimir Israel como oprimiram no passado, desde a época em que os juízes governavam. Vencerei todos os seus inimigos. E agora saiba que eu, o Senhor, farei que os filhos de Davi sejam reis de Israel, do mesmo modo que ele é. Quando chegar ao fim da sua vida aqui na terra e você morrer, colocarei um dos seus filhos no trono para sucedê-lo, e farei que o reino dele seja forte. Ele é quem construirá um templo para mim, e firmarei o trono dele para sempre. Serei o pai dele, e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do reino de Israel para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Assim, Natã transmitiu ao rei Davi tudo o que o Senhor havia dito. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me tenha dado tudo isto? Pois o Senhor já fez grandes coisas por mim, e isto é ainda pouco em comparação com o que o Senhor prometeu fazer no futuro para a família desse seu servo. O Senhor tem me tratado como se eu fosse alguém muito importante. Que mais posso eu dizer? O Senhor sabe que sou apenas seu humilde servo. No entanto, o Senhor resolveu honrar-me. Ó Senhor, por amor do seu servo e de acordo com a sua vontade, o Senhor tem feito essas promessas maravilhosas. Não há ninguém como o Senhor. Não existe outro Deus além do Senhor. Na verdade, nunca ouvimos falar de algum outro Deus como o Senhor. E qual outra nação em toda a terra é como Israel, o seu povo? O Senhor fez dela a única nação da terra que o Senhor resgatou para si mesmo. E o Senhor tornou seu nome famoso, realizando grandes e impressionantes milagres.
e expulsando as nações de diante do seu povo, que o Senhor libertou do Egito. O Senhor declarou que o seu povo Israel lhe pertence para sempre, e que o Senhor é o Deus deles. Agora, Senhor, que se confirme a sua promessa de que eu e meus filhos sempre governaremos esta nação, e que o cumprimento desta promessa possa trazer honra e glória ao seu nome, quando todos reconhecerem que o Senhor sempre cumpre o que diz, para que os homens digam: na verdade, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E sempre haverá reis entre a descendência de seu servo Davi. Agora tenho coragem de orar ao Senhor, porque contou estas coisas ao seu servo, que o Senhor fará que os meus descendentes sejam reis. Ó Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor prometeu estas boas coisas ao seu servo. Eu peço que abençoe a família do seu servo para sempre, pois quando o Senhor concede uma bênção, ela é uma bênção eterna. Salmos 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Salmos 2. Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse: você é meu filho, hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir e lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos. Líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor todos os que têm amor por Ele. Louvar o Senhor é o que há de melhor para os justos. Cantem melodias de gratidão ao Senhor com harpa de 10 cordas. Usem instrumentos de corda para cantar salmos em louvor a Ele. Cantem uma nova canção ao Senhor. Toquem bem seus instrumentos com gritos de alegria. Façam isso porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz.
Ele tem prazer na prática da justiça e da verdade. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante uma palavra do Senhor, os céus foram criados. Com o sopro da sua boca apareceram todos os corpos celestes. Ele formou os grandes oceanos num só lugar. Ele criou uma grande represa para as águas do mar e as grandes ondas. Por isso, toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes da terra, porque com uma só palavra ele criou todas as coisas. Ele ordenou e o universo inteiro apareceu. O Senhor desfaz os planos e projetos das nações que não lhe obedecem, mas os planos do Senhor são eternos. Não podem ser modificados. As suas decisões serão mantidas para sempre. Feliz é o povo que tem o Senhor como seu Deus, o povo que ele escolheu para ser exclusivamente seu. Lá do céu, o Senhor olha a terra e vê toda a humanidade. Do seu santo lugar, onde vive, ele observa a vida de todos os habitantes da terra. Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 132. Cântico de peregrinação. Ó Senhor, lembre-se de mim, de todas as humilhações por que passei. Lembre-se de como prometi solenemente ao Senhor, o poderoso de Israel. Não voltarei para minha casa, não me deitarei na cama, não dormirei, nem fecharei os olhos para cochilar, enquanto não encontrar um lugar apropriado para a arca do Senhor, e construir uma habitação para o poderoso de Israel. Alguém contou que a arca estava na região de Efrata, mas nós a encontramos na vila de Jaar. Porém, agora podemos ir à habitação do Senhor. Vamos adorá-lo no lugar onde ele mostra a sua glória. Ó Senhor, levante-se e entre em sua casa, junto com a arca da aliança, o símbolo do seu poder. Os sacerdotes virão vestidos com a sua justiça. O povo que ama ao Senhor e confia nele virá cantando hinos de alegria. Ó Senhor, não me rejeite, pois sou Davi, o seu servo escolhido para ser rei do seu povo. O Senhor me fez um juramento fiel que não vai revogar. Seu filho vai ocupar o trono de Israel depois de você, e o Senhor não deixará de cumprir a sua promessa. O Senhor também prometeu que meus descendentes continuariam a ser reis em Israel para sempre, se fossem fiéis à aliança e obedecessem à sua vontade ensinada na lei. Além disso, o Senhor escolheu o Monte Sião para ser a sua casa na terra e disse: Este é o lugar de descanso que escolhi para morar para sempre. Neste lugar ficará minha casa. Encherei este lugar de muitas bênçãos e darei comida de sobra aos pobres da cidade. Vestirei os sacerdotes com a minha salvação, e o povo que me ama e obedece celebrará com profunda alegria. Lá o poder da família real de Davi se manifestará, e farei brilhar a luz do meu ungido, que nascerá dessa família. Envergonharei os seus inimigos, mas a coroa sobre a sua cabeça brilhará. E assim terminamos. A leitura de hoje, gente, uma leitura mais longa, cheia de salmos e com repetição, né? Como a gente já falou aqui, quando tá falando sobre o reinado de Davi, vai ficar oscilando entre Samuel, Crônicas, e Samuel e Crônicas geralmente falam a mesma coisa, só que um com um pouco mais de detalhe, né? Que foi o caso aqui de 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17, que fala muito sobre
quando Davi já tinha construído os palácios dele e viu o quê? Que a arca do Senhor estava dentro de um tabernáculo, né? Dentro do tabernáculo, não, desculpa. Dentro de uma tenda. E aí ele se sentiu ruim, né? Tipo assim, nossa, olha tudo que Deus está fazendo por mim. Eu era pastor de ovelhas, hoje eu moro aqui num palácio e ele tá lá, né? Então foi assim, de bom coração que Davi pensou em construir algo com cedros, né? Que naquela época eu acho que cedros devia ser muito chique, né? Sim. E aí ele perguntou para Natan e Natan, na humildade, ele falou, ó, Que era o faça, profeta, né? que era o profeta, faça o que está no seu coração. Só que o Senhor já apareceu ali logo de cara para Natan e falou, olha, não faz isso. Eu vivi desde a saída do Egito, entenda. Não vai ser agora que eu vou morar em cedros. E se for, não vai ser Davi que vai construir. E vai ser o seu filho, Davi, que vai construir um lugar para mim, né? Então, não é para você construir. E continue sendo, né, o meu servo aí, para que eu continue abençoando a tua vida, né? E eu não vou virar as costas como eu virei para Saul. Então, desde que você continue me obedecendo. Então, aqui a gente vê um direcionamento, né, onde Deus também te alerta quando você vai fazer alguma coisa ruim, mesmo que a tua intenção é boa, né? Eu achei legal que, assim, ele, vamos dizer assim, ele repreendeu Davi, mas ao mesmo tempo, após ele repreender, ele dá uma boa notícia, né? Então ele chega falando exatamente isso que você falou. Você não vai construir, não é para você construir. Em nenhum momento eu pedi para que construísse. No entanto, eu acho que Deus se alegrou com o Com a coração, intenção, com a né? intenção de Davi. E ele fala, né? Falou assim: você não vai construir, mas eu quero deixar bem claro que eu estou fazendo uma promessa que toda a sua geração herdará para sempre o reinado de Israel, né? Então é até legal que no final do tanto de Samuel como de Crônicas você vê que Davi se emociona com isso e ele vai para o tabernáculo, vai ali na presença de Deus para agradecer, né? Fala tipo, Quem sou eu, quem né? sou eu? Eu sou de uma família humilde, A né? mais insignificante. E por que que o Senhor está fazendo tudo isso na minha vida, né? Então, tipo, obrigado, Deus, por isso, né? É legal da gente ver isso. Que às vezes a gente vê como uma repreensão ali, né? Deus É repreende. apenas repreensão, né? Exato, mas você vê que Davi, tanto nos dois, né? Tanto em Samuel como Crônicas, ele fica feliz, alegre com aquilo. E ele vai lá falar para Deus, fala assim, olha, não sei porque o Senhor está fazendo isso, mas eu espero que se cumpra essa promessa, né? Eu quero que se cumpra essa promessa que o Senhor fez e sou grato por isso, né? Exatamente. E depois a gente foi para Salmos 1, né? Que aqui fala muito sobre quem que você vai seguir como conselho, né? Você vai ficar dando ouvidos para mexericos, para conversa fiada, vai estar dentro de uma roda onde falam mal de Deus? Não é isso que agrada ao Senhor, né? Tanto é que fala que em cadeiras de escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e a sua lei medita de dia e de noite. Não é que você se alegra em ser popular, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Não é para você se alegrar em ser popular, ser conhecido, estar fazendo coisas erradas, mas mesmo assim engrandecendo, enriquecendo. Não. Se alegre em você estar cumprindo a lei do Senhor, você está meditando de dia e de noite, que nada vai te faltar, né? Não é que não vai ter tribulações e nem aflições, mas o Senhor vai estar sempre junto contigo. E eu acho que esse Salmos, capítulo 1, ele vem muito junto com essa leitura, para a gente reparar que Davi foi procurar Natã, que era um profeta de Deus. Então, quando ele se sentiu incomodado com aquilo, ele foi procurar um homem de Deus para tirar uma, né, de falar, e aí, o que que você acha? E é muito legal que Natã responde, né, fala assim, o que você sentir no seu coração, o que tiver na sua mente, faça, porque Deus está com você. Então, a resposta de Natã é muito bacana. E rapidamente, né, logo depois, Deus vai e fala com Natan. E Natan vai lá e fala com Davi. Então, tipo assim, Natan tinha falado assim, não, construa, né? Construa. Você está querendo construir? Construa. E depois ele volta e fala, olha, Deus me falou, né, que você não é para construir. Então, é isso, eu acho que esse Salmos 1, ele vem muito complementando, né, essa leitura realmente que a gente fez.
E me veio muito agora sobre você aquebrantar teu coração também. Às vezes você já deu uma palavra, um direcionamento, né? Com convicção. Não, faça isso, igual o Natan ali tinha feito, né? Deus está no seu coração, faça, Deus está com você. Mas depois Deus veio e revelou uma outra palavra que é totalmente contrária ao que ele disse. E você ser humilde em falar o que o Senhor está falando, sabe? Não de falar assim, não, eu já falei, agora ó, já Já era. foi. Não, não faça isso, gente. Se você está sentindo no teu coração que por mais que você dê um passo, mas aquilo não te trouxe paz, recua. Recua porque é o Senhor, é o Espírito Santo falando com você para que não continue aquilo, porque aquilo não é do Senhor, sabe? Então, se algo te aflige também, você não está tendo tanto direcionamento, vá para a oração, né? Medite na palavra, ande com o Senhor, porque daí sim as coisas vão fluir para a tua vida, né? E daí depois a gente foi para Salmos 2, também complementando ali, né, com o que tudo a gente está falando. O Somos Dois, ele já começa falando ali, né? Tipo assim, nações, né? Reis, vamos dizer assim, né? Até hoje eu acho que se diríamos assim, países, né? Por que vocês planejam revoltas? Contra o Por que Senhor. os povos fazem tantos planos tolos, né? E daí ele fala, em breve, né? Eu vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor. Ali no versículo 7, ele fala, porque ele me disse, você é meu filho, hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória. Então aqui é legal de falar assim, não adianta, né, as nações ali não gostarem de Israel, tentarem destruir Israel, porque Deus já tem um plano para Israel. E foi o plano que ele falou ali, né, usou Natan para falar para Davi. Falou assim, sua família, da sua família será reis eternos, né? Então ele ali o capítulo 2, os Salmos 2, eu acho que é para falar assim, não adianta vocês fazerem planos, o que Deus tem para Israel e para toda a humanidade é o Salmos 2, versículo 8, que fala: basta você me pedir e lhe darei todas as nações da terra como herança, e o mundo inteiro como sua propriedade. Então, só para a gente entender um pouquinho mais assim, Natan estava, né? Deus estava falando através de Natan, e Natan estava falando para Davi que viria Jesus Cristo, que seria o Rei eterno e que a ele, né, seria dado toda a humanidade. E depois veio Salmos 33, né, falando que foi Deus que, com a bondade dele, ele abriu a boca e criou. Ele, em terra seca, vai e cria água, sabe? Aonde Deus é todo poderoso, né? E ele pede para que louvem o Senhor com harpas, cantem a ele, saltitando com alegria, sabe? Porque o Senhor, ele é bom. Cantem uma nova canção, toque habilmente com grande jubilo, com grande alegria, né? E aí ele diz ali no 5 que Deus ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Então, assim, aqui nesse salmo mostra muito sobre a bondade de Deus, sobre a criação de Deus e sobre como Deus se alegra quando a gente fala com brilho nos olhos, né? Enche a boca para falar sobre ele. E o Salmo 127, eu acho muito legal o começo dele ali já, como ele repreende, assim, eu acho que ele traz uma reflexão muito boa. E ele fala: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Ou seja, não adianta você fazer planos se Deus não estiver com você. E ele continua, né? Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Ou seja, não adianta você falar assim: ah, pode deixar, né? Eu vou fazer tal coisa. Mas se Eu esse não, protejo. eu protejo, ou eu vou construir, ou eu vou vender tal coisa. Mas se esse não é o plano do Senhor para com você sobre isso, isso não vai acontecer, isso é em vão, isso é inútil. Então não é. Aqui é muito legal que ele assim é um salmo que ele realmente assim ele tira o mérito totalmente do homem e coloca, volta você a refletir que o mérito é de Deus.
E logo depois ele traz aí uma reflexão sobre os filhos, né? E isso é muito bacana da gente estar analisando, né? E às vezes, né, hoje, no mundo que vivemos, a gente vê, nossa, ter filhos é muito caro, ter filhos é muito complicado, ter filhos pode talvez até ser um problema. E a gente tem que lembrar que a Bíblia, ela É sobre família, é né? sobre família e ela não se refere ao tempo. Aqui na Bíblia não fala assim, haverá um tempo que os filhos serão perigosos, né? Que criar filhos será um problema. Ela é atemporal. Então aqui ela fala, né? Os filhos são um presente do Senhor. Então os homens que têm filhos é como ter um alfajor, né? Uma aljava, né? Cheia de flechas. Então é legal da gente estar reparando nesses salmos, né? Entendendo sobre isso. É. E o que eu gostei também desses salmos, que ele fala sobre você trabalhar de dia e de noite, comer e descansar tarde, acordar cedo, né? Entra também sobre as nossas lutas, que é o que a gente conversa muito aqui em casa, que é sobre os sonhos e planos do Senhor. Se antes de você entrar em qualquer coisa, sempre pergunte ao Senhor: isso é o seu plano? É isso que o Senhor deseja para minha vida? Não é que eu quero andar em algo que seja muito fácil, não. Mas eu sei que se aquele lugar não está a presença do Senhor, vai ser pesado, vai ser difícil e eu vou me cansar muito, porque não é algo meu, está sendo muito pela força do teu braço, sabe? Então vigia bastante. Se está sendo muito pesado, se está sendo só você lutando, vai para a oração, vai para o seu quarto, para o seu secreto e ora para o Senhor e peça para Ele, sabe? Seja humilde de coração de aquebrantar e falar: Senhor, se não for da tua vontade, que tire esse plano da minha vida. Que aí, vamos dizer assim, algum negócio que você está querendo fechar, não vai fechar. Alguma coisa que você está querendo começar, vamos dizer assim, um contrato, algum trabalho, não vai se iniciar, porque não é o plano que Ele tem para tua vida, sabe? Mas quando é o plano do Senhor, você vai cansar sim, mas é Ele que vai estar te dando fôlego, é Ele que vai estar te dando direcionamento, sabe? Porque de nada adianta você estar aí em uma batalha sem a presença dele. A gente já viu nos episódios anteriores quando Israel ia para uma batalha. Israel ia, assim, sem pessoas boas para batalhar contra um exército gigante. E o que acontecia? O anjo do Senhor ia com eles e matava todo mundo e Israel era o vencedor, porque naquela batalha existia Deus, né? E às vezes eles iam contra um exército pequeno, e tipo assim, se fosse comparar, essa guerra vai ser fácil, porque, meu, eu ganhei aquela outra que era gigante, era 300 contra 1, vamos dizer, e eu ganhei aquela, essa vai ser fácil. Mas o Senhor não estava naquela batalha. E aí o que aconteceu? Eles perderam. Então, independente de como que é o seu gigante, se o Senhor está com você, você vai vencer. Agora, se o Senhor não está, pode ser um pincherzinho, alguma coisinha pequena, você vai perder, entendeu? Então, sempre coloca isso no seu coração e se tá alguma coisa te afligindo, ora. Vai orar, vai pedir direcionamento do Espírito Santo. E depois teve o Salmo 132. E o Salmo 132 eu acho legal que ele fala, né? Realmente, é, ele mostra, eu acho, o que eu vejo no 132, a aflição que Davi estava tendo, né? Quando a gente leu isso. Ele fala ali, né? Começa ali já no versículo 3: Não voltarei para minha casa, não me deitarei na cama, não dormirei nem fecharei os olhos para cochilar, enquanto não encontrar um lugar apropriado para a arca do Senhor e construir uma habitação para o poderoso de Israel. Então, tipo assim, a gente dá para entender ali como ele estava aflito com aquilo, né? E daí depois ele fala, né? Porém, agora podemos ir à habitação do Senhor, vamos adorá-lo no lugar onde ele mostra a sua glória. Ó Senhor, levante-se, entre em sua casa, junto com a Arca da Aliança. Então aqui o 132 ele começa falando dessa aflição e depois ele já fala que a gente vai ver nos próximos capítulos que realmente foi construído, quem vai construir essa casa, né? Então, essa casa do Senhor. E daí a gente vai entender melhor até a continuação desse Salmo 132. Exatamente. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso que a gente tem para compartilhar para vocês. E a gente já quer te
chamar para o presente que já vem compartilhando aos episódios anteriores sobre ter 30 dias grátis para você poder desfrutar, conhecer melhor o que é o Ouvintes da Fé, que é esse primeiro link que está aqui abaixo da descrição. Ele está com 30 dias grátis, é só você entrar, fazer a sua inscrição, coloca teu cartão, mas não vai ser cobrado, gente. Fica tranquilo, não vai ser cobrado. A gente está dando esses 30 dias para realmente você conhecer, para você também se inspirar sobre o mover de Deus na vida de outras pessoas e você também poder ser das testemunhas ali nesse canal, né? De como é a glória do Senhor na tua vida, tá? Então já entra, faça sua inscrição, entra e nos conte nos comentários também, derrama na vida de outros, chamando outras pessoas também para conhecer o Ouvintes da Fé e aproveitar esse presente para vocês, tá bom? E já se inscreva também no nosso canal, porque amanhã tem mais episódios, tá? Então a gente se vê amanhã no próximo episódio. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!